A maioria dos cristãos definiria a salvação como a permissão para entrar no céu após a morte. O que, é claro, tem como foco a vida após a morte. É verdade que seremos salvos do julgamento, mas a Bíblia também usa outra imagem da salvação que raramente enfatizamos. A salvação como um relacionamento restaurado com Deus nesta vida. Uma pessoa não salva vive uma vida separada de Deus, porque o pecado a afasta de Deus, como diz em Colossenses capítulo 1. Antes você estava alienado de Deus e era inimigo em sua mente por causa de seu mau comportamento. Mas agora, Ele o reconciliou pelo corpo físico do Messias por meio da morte para apresentá-lo santo aos seus olhos, sem mancha e livre de acusação. Por meio da nova aliança, no perdão de Yeshua, que Yeshua estabeleceu, podemos entrar em um relacionamento com Deus. Muitos crentes, muitas vezes, pensam nisso apenas em termos de perdão do julgamento vindouro. Cada vez que tomamos a comunhão, que celebramos a Seudat Hadon, a ceia, estamos celebrando o fato de que, sob esta nova aliança de perdão pelo sangue de Yeshua, podemos sentar para jantar com Deus, algo que antes não era possível. Nos tempos bíblicos, comer juntos só era possível se as pessoas tivessem um relacionamento próximo umas das outras. Se houvesse um conflito entre duas pessoas, depois de resolvido, as partes comeriam juntas para celebrar sua reconciliação. Também vemos esta imagem no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei, cearei com ele e ele comigo. A imagem é que uma pessoa que é salva é restaurada à comunhão com Deus nesta vida, bem como na próxima. Também vemos isso nas parábolas de Yeshua. Ele descreve uma pessoa não salva como sendo uma ovelha perdida do rebanho ou um filho pródigo rebelde que deixou sua família. A salvação vem quando o pastor encontra a ovelha e a traz para casa, ou quando o filho pródigo é recebido de volta na família. Essa ideia de salvação nesta vida nos permite entender alguns textos que, de alguma forma, não faziam sentido. O apóstolo Paulo diz: pela graça fostes salvos, usando o tempo passado, não o futuro. Ainda mais importante, Paulo diz: portanto, meus queridos amigos, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, continuem a trabalhar a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês para querer e agir de acordo com seu bom propósito. Essas palavras estão escritas no livro de Filipenses, capítulo 2. Se pensarmos em termos de salvação como uma recompensa futura, esta passagem parece que devemos estar em um estado perpétuo de preocupação. No entanto, se vemos a salvação como algo que já temos, ele está falando sobre ter temor e reverência por Deus, que está nos ajudando a relacionar cada parte de nossa vida com Ele. Uma ideia relacionada é que a vida eterna começa neste mundo. João parece pensar nisso quando ele diz no capítulo 17: ora, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, a quem enviaste. Muitos versículos como esses devem ser lidos em termos de salvação em seu sentido atual. Muitos outros falam da salvação também em seu aspecto futuro.
Devemos ter ambos em mente ao ler a Bíblia. Mas quais são as implicações? Uma coisa é que nossa imagem de Deus muda. Se pensarmos na salvação apenas como uma fuga do inferno, nossa ideia de Deus é principalmente a de um juiz irado. Em contraste, Yeshua retrata Deus como um pastor amoroso que procura suas ovelhas, ou um pai amoroso, ansioso para ver seu filho voltar para casa. Esta imagem é de um Deus que deseja ativamente buscar seus filhos perdidos e trazê-los de volta ao relacionamento com Ele. Ele nos ama e nos quer perto dele. Ele não quer apenas nos perdoar de nossos pecados. Também somos obrigados a nos perguntar se já vivemos na eternidade, em uma relação com Deus. Nossa vida o mostra? Se pensarmos em nós mesmos como apenas esperando por uma promessa futura, podemos facilmente cair nos desperdícios de nossa vida aqui. Uma vida de relacionamento com Deus deve ser repleta de entretenimento irracional ou materialismo? Nossas prioridades mudam quando não vemos nossa vida como descartável. O mundo ao nosso redor está cheio de pessoas que não veem sentido na vida. Talvez o Evangelho fosse adiante com mais ousadia se nos apoderássemos de nossa salvação e começássemos a vivê-la aqui, em vez de esperar por ela no futuro. Baruch Hashem, que o eterno nosso Deus nos abençoe e que nós possamos compreender que o Senhor deseja uma salvação não apenas para nos levar para o céu, como muitos pensam, mas uma salvação para termos um retorno de um verdadeiro relacionamento com Ele. Querido Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Tu és exaltado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, e nós Te louvamos e Te agradecemos pela salvação que nós podemos receber por meio do sacrifício de Yeshua. E obrigada, Pai, porque Ele nos revela quem o Senhor é. Ele identifica o Senhor como um Pai para nós e que o Senhor deseja que nós possamos ter esse relacionamento contigo. Por isso, Pai querido, nesse momento eu oro e peço que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre nossas vidas, sobre a vida desta pessoa que ora comigo, que ela possa também, Senhor, neste momento, receber a salvação não apenas para algo no futuro, mas que ela já possa vivenciar a cada dia dessa salvação, vivendo uma amizade, comprometidos com o reino de Deus, confiando nas suas promessas e vivendo num relacionamento amoroso, um relacionamento justo, em nome de Yeshua, Pai. Que possamos ser fiéis ao Senhor em todas as coisas e que a nossa vida seja uma vida de fé, onde nós possamos viver uma verdadeira comunhão e celebrar constantemente essa nossa aliança com o Senhor por meio de Yeshua, o nosso Messias. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém.